aí, quinto ano, a nossa aula agora é de História. A gente vai continuar aí o capítulo 7, que a gente tinha iniciado na outra aula. Então, a gente vai dar continuidade ao assunto. A gente vai falar sobre o fim da Primeira República, da página 271 até a 276. Então, só para relembrar aí, a gente fala um pouquinho sobre o processo de modernização e industrialização que aconteceu no início do século XX, e essas transformações elas foram bastante importantes aí nas artes, por exemplo, no modernismo. E depois a gente falou um pouquinho sobre os operários, Nessa época os operários trabalhavam em longas jornadas e não tinham direitos trabalhistas. Aí, em 1930, é o que a gente vai falar agora, tá? O político Getúlio Vargas, ele tomou o poder e se tornou o novo governante do país. Então, a gente vai falar como que isso aconteceu. Bom, na página 271, lá no início do texto, o fim da Primeira República, vocês vão observar que o predomínio político de paulistas e mineiros durante a Primeira República, ele trouxe bastante insatisfação de diversos grupos políticos e grandes proprietários rurais, de outros estados. Esses grupos, eles pretendiam ter uma participação mais efetiva nas decisões políticas do país para conseguir que os seus direitos fossem atendidos. Então, eles fizeram uma aliança entre paulistas e mineiros, que foi desfeita quando os políticos paulistas, ao invés de apoiar um candidato mineiro nas eleições presidenciais de 1930, lançaram o seu próprio candidato, que foi o Júlio Prestes. Então, os mineiros ficaram descontentes com essa situação e se aliaram aí a outros políticos lá no estado do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Essa aliança lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para as eleições presidenciais. Essas eleições foram vencidas, por Júlio Prestes, porém, os membros da Aliança Liberal não reconheceram a derrota, acusando os paulistas de cometerem fraudes eleitorais, O que seriam essas fraudes? São atos desonestos cometidos com a intenção de enganar alguém. Então, antes que o Júlio Prestes tomasse posse do cargo de presidente, os membros da Aliança Liberal organizaram um golpe e assumiram o poder colocando quem? Getúlio Vargas no governo. E esse golpe ficou conhecido como Revolução de 1930 e pôs fim à Primeira República. Então, a gente tem aí essa imagem, do presidente Getúlio Vargas cumprimentando a população no caminho do Rio de Janeiro aí para assumir o governo em 1930. Bom, com o Getúlio Vargas no poder, ele procurou centralizar aí em suas mãos as medidas autoritárias, Tomou algumas medidas bem autoritárias e ele fechou o Congresso Nacional e substituiu os governantes de vários estados por pessoas que eram somente da confiança dele, Essas medidas provocaram algumas reações contra o governo de Vargas e em 1932 teve início em São Paulo a Revolução Constitucionalista, que era um movimento que exigia a elaboração de uma nova Constituição no país. Então, a Revolução Constitucionalista, ela foi derrotada pelo governo, mas Getúlio Vargas não ignorou as exigências do movimento. No ano seguinte, a Assembleia Constituinte foi convocada para elaborar uma Constituição que foi finalizada em 1934. E nela, uma série de mudanças foi aprovada. Então, vejam algumas dessas mudanças. Instituiu o voto secreto, regulamentou o voto feminino, o trabalho de pessoas menores de 14 anos foi proibido, tornou obrigatório e gratuito o ensino primário no país,
e algumas antigas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas. Por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas, o descanso semanal remunerado e férias anuais remuneradas, tá? Qual foi a importância dessas medidas? Essas medidas foram importantes porque elas ampliaram o processo eleitoral e tornaram mais democrático, né? Porque o voto passou a ser secreto e as mulheres puderam votar. Então, além disso, eles regulamentaram muitos dos direitos trabalhistas que já vinham sendo reivindicados pelo povo havia vários anos. Então, ele colaborou aí com essa nova Constituição. A Assembleia foi responsável por escolher o presidente do país. Dessa maneira, então, o Getúlio Vargas ele foi eleito pela Assembleia com mandato até 1938, tá? Na página 273 tem um texto aí para vocês lerem, falando como que era a economia no Brasil durante a Primeira República e por que a Revolução de 1930 representou um marco na história do Brasil. Nesse texto aí tá explicando direitinho, tá? A questão desse marco aí na história do Brasil, que só para vocês relembrarem, ele tem a ver com o café, né? O período do café com leite. Então, é importante vocês fazerem uma leitura bem atenta, tá? Desse texto aí. Na página 274, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das mulheres na política. Então, nas primeiras décadas da República, as mulheres tinham pouco acesso à educação e quase nenhuma participação na política brasileira. Até que na década de 1930, elas não podiam votar e nem se candidatar a cargos políticos. Então, nesse período, o que elas fizeram? Elas passaram a se organizar e a lutar por esses direitos políticos. Então, depois de muitos anos de luta, em 1934, finalmente elas conseguiram, tá? Uma participação feminina na política, ela foi regulamentada na Constituição. Então, dessa maneira, as mulheres passaram então a ter direito a se inscrever como candidatas e como eleitoras. No ano de 1920 surgiram grupos intitulados aí de Ligas para o Progresso Feminino, que foram, né, ajudou muito no progresso feminino aí da Federação Brasileira, e ele teve um papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. Então, a federação ela foi fundada em 1922 por Berta Lutz, e ela liderou, né, a Maria Júlia Lutz, ela liderou esse movimento decisivo para a conquista do sufrágio feminino, que era o processo de escolha por votação. Então, em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz, ela foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. Ela participou de vários trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre os anos de 1934 e 1935. A Berta Lutz, ela foi líder na defesa dos direitos jurídicos da mulher, foi convidada pela deputada Carlota para trabalhar juntas, tá? Em conjunto aí na Constituinte. Em 1934, a Carlota foi reeleita e na nova legislatura ela tomou posse e a segunda deputada brasileira foi a Berta Lutz. Então, a luta das mulheres por direitos no início do século XX foi muito importante porque, entre outras questões, a luta pelos direitos, né, das mulheres aí no início do século XX, elas conseguiram aí obter uma maior participação na política brasileira, tá? Então, para a gente finalizar aqui, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito dessa fotografia que a Carlota Pereira de Queiroz, né, ela está presente, fazendo parte aí como primeira deputada federal do Brasil. Ela foi fotografada aí junto com os outros parlamentares, tá? Na década de 1930. Vocês podem observar que só tem uma mulher nessa fotografia, tá? Então, a gente só tem ela representando. E que essa fotografia, o que ela demonstra sobre a participação feminina na política brasileira no início do século XX? Bom, ela demonstra que havia pouca participação feminina, conforme vocês estão vendo na imagem. Ela retrata aí apenas uma representante em meio a diversos representantes masculinos.
Então, ao longo dos anos, a participação feminina na política tornou-se cada vez maior. Atualmente, né, elas constituem a maior parte dos eleitores brasileiros, porém o número de candidatas a cargos políticos ainda é bem menor que o número de candidatos. Nas eleições municipais de 2016, cerca de 30% dos candidatos eram do sexo feminino. Mesmo que com grande espaço na política, né, por mais que elas tenham conquistado, ainda precisa ser feito muita coisa para que as mulheres tenham uma representação maior aí na política brasileira para defender os seus direitos, tá? Elas estão lutando aí e com certeza esse aumento aí elas vão conseguir um ganho maior aí, tá? Para defender os seus direitos. Bom, na página 276 a gente vai falar um pouquinho aqui das atividades, tá? Que está representando essa luta aí das mulheres na política. Qualquer dúvida é só vocês voltarem no texto novamente, mas está muito tranquilo, tá bom? A gente finaliza então este capítulo, né? Não, ainda falta mais uma unidade desse capítulo para a gente finalizar. Então a gente na próxima aula continua ainda com o capítulo 7, tá? Falando sobre o novo estado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.